Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, se você trouxe, se não, acompanhe apenas aqui na leitura. A nossa proposta é conversarmos um pouquinho sobre casamento, uma via de mão dupla. Eu não vou demorar e a comida já chegou, né? O Felipe já falou ali, pastor, vai rápido aí porque chegou aqui. Ok, ouvimos a Mariana falando, né, um pouco e vamos ouvir agora, conversar um pouquinho sobre esse texto. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1, tá bom? Diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido, que ele lhe conceda o que lhe é devido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Uma palavra de oração. Senhor, obrigado pela forma com que o Senhor tem conduzido esse momento, de forma bem tranquila. Nós queremos pedir agora que o Senhor continue, Deus, nossa condução, quando estaremos conversando especialmente sobre a sua palavra. Pai, fale aos nossos corações no nome do Senhor Jesus. Amém? Aí, a proposta da nossa reflexão, que está vinculada com a nossa temática, reciprocidade, né? O que é reciprocidade? Tem a ver com cooperação, né? Com correspondência, com uma via de mão dupla efetivamente. Uma ação ou comportamento, né, de reciprocidade tem a ver com você investir no outro enquanto o outro investe também em você. Eu gostei bem desse sinônimo, né, de reciprocidade, além, né, de cooperação, harmonia. Então, nós cantamos aqui, né, ouvimos a voz do pastor, da pastora Marcelene, da Adriana, do pastor Marcelo, o violão, a harmonia, o conjunto, tudo funciona, né? E a participação das partes acaba gerando esse som agradável, esse negócio bom. Eu estava pensando bastante sobre isso essa semana e eu comecei a pensar também sobre a própria relação conjugal. Eu acredito que o sucesso da relação conjugal está na reciprocidade ou nessa dinâmica da via de mão dupla. Pensei sobre isso porque o pastor José Gonçalves sempre fala que o casamento é uma jornada. É você e o seu cônjuge que estão indo rumo a um lugar bem distante e especial. É uma jornada que, enquanto você estiver aqui, ela vai estar acontecendo. E por conta disso, nós precisamos ficar atentos a algumas coisas, ok? Sobre a via de mão dupla, todo mundo sabe, né? Essa aqui é a via de mão dupla, certo? Hã? Sim ou não, irmãos? Quem dá mais? Espera aí. Me ajuda aí. Quem acha que isso aqui é uma via de mão dupla, diga eu. Quem acha que isso aqui é uma via de mão dupla, diga eu. Quem disse eu? Motorista? Tá certo, né? Então aqui é uma via de mão dupla, né? E aqui é uma pista
dupla, certo? Que, teoricamente é mais seguro, mas isso aqui é uma coisa moderna, né, irmão? Isso é de hoje. Quando eu vim para Catalão, daqui para Uberlândia, era desse jeito aqui e cheio de buraco, né? E aconteciam muitos acidentes. Por que aconteciam os acidentes nessa pista? Porque as pessoas não respeitavam as regras que esta pista exige, ok? Então, na dinâmica da reciprocidade e pensar a relação como uma via de mão dupla, deve haver cooperação para o que vai e para o que vem, né? Para que ambos cheguem ao destino, né? Então, aqui, por exemplo, se você não sabe, se você avançar essa faixa aqui, é a multa mais cara que tem hoje, né, no Brasil, né? E às vezes, irmãos, pasmem, não tem radar, não tem câmera, não tem nada, e a fotinha chega lá na sua casa, acompanhada de uma multa de R$900, ultrapassar em faixa contínua, né? Às vezes eu viajo para Goiânia com um amigo meu, não tem carro nenhum, ele vai, pastor. Eu falei, rapaz, eu já experimentei esse negócio aqui e eu prefiro não. Então, avançar, ultrapassar nessa faixa, mesmo quando você estiver tranquilo, é quebrar a regra. Isso acaba gerando uma situação extremamente desconfortável, né? Então, há regras, né? E se nós obedecermos, atentarmos para as regras, nós vamos conseguir chegar bem ao destino, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar ainda aqui sobre a necessidade da direção defensiva, né? Porque, às vezes, a pessoa que está vindo aqui, ela está errada, ela está equivocada. E eu posso evitar um acidente, né, atentando para isso aí. Não precisa falar, não, eu estou na minha mão, está tranquilo, a culpa é dela. Aí vai, arrebenta, gera aquele desconforto. O outro pode até pagar, né? Mas você vai ter muitos desconfortos. Então, aqui vale também a direção defensiva, né? Enquanto a gente vai falando sobre isso, você vai tentando adaptar isso à sua relação conjugal. Mas a proposta é nós conversarmos um pouco sobre isso e observar pelo menos duas coisas que o apóstolo Paulo fala nesse texto, que leva a gente a refletir um pouco sobre a relação conjugal como essa via de mão dupla e leva-nos a percebermos a necessidade de um relacionamento cheio de reciprocidade, né, para ele perdurar, para a gente chegar ao destino, para as coisas ficarem bem de fato, tá? Então, eu quero pensar pelo menos sobre duas coisas que está relacionada a esse casamento como uma via de mão dupla. A primeira, dentro do texto, é sobre a reciprocidade nos direitos e deveres da relação conjugal. Olha o que diz o versículo 3. Vamos ler comigo, em voz alta. Vamos lá, para você não esquecer. Mulheres, leiam isso. E os homens? Agora leia isso, ou declare isso olhando para sua esposa. Mulheres, para o seu esposo, vamos lá. Diga a ele, você me deve algumas coisas, hein, caba? Vamos lá, irmão, agora é essa vez, né? E também de igual modo, hein? A esposa, hein? Irmãos, né? Tem direito para todos os lados, né? Paulo fazendo uma observação aqui, especialmente sobre a relação conjugal, dizendo que ela já é uma necessidade por conta de uma demanda do homem, do ser, por assim dizer. Ele deixa muito claro para nós que no contexto da família nuclear, especialmente marido e mulher, eu vou trabalhar apenas com essa perspectiva dos direitos, né? Porque dever denota algo que eu vou cobrar alguém, né? Não, direito. Você tem direito a algo e eu, enquanto marido, eu tenho noção, conhecimento, eu sei disso, né? Então, a observação, no primeiro momento, para o marido é conceder à esposa
direitos que ela tem e vice-versa. Então, Efésios, capítulo 5, 25, nós não estamos trabalhando com direito legal, né, com jurídico, nós estamos trabalhando com a Bíblia. Então, a Bíblia é aquilo que rege a nossa vida, né? Então, eu penso no direito que a mulher tem, do ponto de vista que a mulher ou que a esposa tem do ponto de vista da Bíblia, quando eu entendo Deus dando uma orientação específica para o homem. Então, em Efésios, capítulo 5, versículo 25, quem sabe de cor aí? O varão que sabe de cor. Maridos, amem. Não é isso? Vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. As mulheres têm direito ao amor do marido, e não a um amor qualquer, né? Há um amor equiparado a esse que Cristo amou a igreja. Então, o marido deve à mulher algo. Ele deve amor. Quando você casa, você tem direito de ser amada, né? E aí, o termo que Paulo usa aqui, o agapau, tem a ver com receber com alegria, com acolher, com gostar muito e com amar com ternura. Tem a ver com ternura. E ternura é uma linguagem que denota romantismo, né? Normalmente, né, quando o homem e a mulher casam, os dois deixam, né? A esposa sempre sai da casa, né, dos pais, e o esposo é responsável por tudo, acolher. Ele é o provedor nesse sentido. Ele tem que se virar. Me lembro quando eu fui casar com a Adriana, né? Eu não tinha, né, nada para oferecer do ponto de vista de festa, enfim e tal. E o compromisso que eu fiz com os pais dela, se vocês quiserem realizar a festa e tal, fique à vontade. Mas eu, enquanto homem, me comprometo em acolhê-la, né? Eu me responsabilizo em estabelecer uma estrutura, me responsabilizo em mantê-la, certo? Ela trabalha, é uma bênção, mas, para além disso, nós, maridos, encarnamos essa responsabilidade, né, de ser o provedor em todos os aspectos, não apenas no estrutural, mas no afetivo também, no emocional. Porque quando Paulo diz, maridos, amem, né? Eu repito, o termo tem a ver com receba com alegria, ame com ternura, assuma, né, em todas as suas demandas. É bom falar sobre isso, especialmente essa demanda afetiva, assim como Cristo ama a igreja, né? Então, Cristo fez isso conosco, nos acolheu, nos amou e nos ama, e o amor dele está totalmente vinculado com cuidado, né? Então, o direito de toda mulher é ser amada nesses aspectos por seu marido, ok? A mulher precisa ser amada, e isso é direito dela enquanto casada. Não tem como eu correr disso enquanto marido, e não tem como você correr disso enquanto marido. Assista, e assista bem, e você então vai estar fazendo aquilo que o Senhor orienta, certo? Esse é o seu papel na dinâmica dessa via de mão dupla. Se você não quiser gerar acidentes ou desconfortos nesta jornada, na sua relação conjugal, conceda à sua mulher o que lhe é de direito. Porque se você não amar, você vai dar margem para acontecer alguns acidentes, algumas coisas extremamente negativas. Do mesmo modo, já que a gente está falando de uma via de mão dupla, o texto fala ainda que a esposa também deve ao seu marido alguma coisa. Na verdade, ela não deve. O marido tem direito a algumas coisas, né? E o texto de Efésios capítulo 5 serve de referência para a nossa reflexão. Está escrito,
né? Mulheres, na minha versão, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. E eu sei que esse é um texto muito difícil para as mulheres, especialmente diante de algumas interpretações. Mas o termo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui, o grego, é o potássio. E o Strong, que é uma das grandes referências de dicionaristas bíblicos, ele define esse termo como uma atitude de ceder voluntariamente, de cooperar, de assumir responsabilidade, de levar a carga, tudo isso voluntariamente, né? Então, tudo que é voluntário acaba sendo o quê, irmãos? Prazeroso, não é? Quando a gente fala, irmãos, vai ter um mutirão aqui na igreja, aí você vê o cara no domingo, que é o dia do descanso dele, talvez, né? Carregando cimento, se sujando, às vezes sofre assim, e o cara está rindo, está dando glória, está achando a coisa mais boa do mundo, né? Por quê? O potássio, ele está cedendo, ele está cooperando, ele está assumindo algumas responsabilidades, levando algumas cargas voluntariamente. Então, quando o texto fala, mulheres, sejam submissas, né, ao marido de vocês, como ao Senhor, está falando sobre isso. Você não foi obrigado a entrar em relação nenhuma, mas quando você entra sabendo que você é alguém que está entrando para cooperar com um homem em uma missão, né, ou na jornada da vida. É isso, certo? E a proposta de Paulo, como o direito do marido, é ser assistido por essa mulher. Lembra que no contexto do Gênesis, o homem foi criado por Deus e Deus lhe dá uma missão que é administrar o jardim. Ele consegue fazer aquilo, Everaldo? Sim ou não? Não dá conta. Vai indo daqui, dali e tal, fica cansado, fica só, se sente só, e o Senhor então cria, tira da costela dele uma pessoa, uma mulher, que tem acima de tudo a missão de cooperar com o homem com o desafio de administrar o jardim, certo? E Eva faz isso de uma maneira tranquila, voluntária, não há uma exigência nesse sentido, mas ela faz isso e faz isso muito bem, muito tranquilo, certo? Então, a mulher, nesse sentido, a esposa, ela entra na relação nesse aspecto. Eu vou falar de novo da Adriana. Quando nós nos conhecemos, a primeira coisa que eu deixei muito claro para ela, eu sou missionário, meu projeto é servir ao Senhor, inclusive em algumas culturas que têm algumas dificuldades, né, de estruturas, enfim, e eu não tenho plano de estabelecer uma casa com estrutura. O que eu tenho hoje, eu nunca pensei. E deixei muito claro para ela. E ela falou assim, tranquilo, né? Eu aceito. O que ela está dizendo? Ela aceita entrar comigo na missão que Deus estabeleceu na minha vida. E nesse aceite, né, tem bônus, mas tem muitos ônus também, né? Então, ela entra nesse processo. É claro que isso é nossa experiência, né? Mas você tem a sua experiência enquanto esposa, mas o fato é que o direito que o homem tem, que é dever da mulher que está na relação de honrar, é estar para o homem nessa posição de quem coopera. E quando a mulher faz isso, pensando de novo na via de mão dupla, há uma possibilidade muito grande de ambos chegarem no destino, né, estabelecido pelo Senhor, caminharem, apesar dos desafios, apesar de situações, enfim. Então, é importante nós pensarmos sobre esses dois aspectos, né? O homem deve amar a mulher porque isto é direito dela, segundo o Senhor. E a mulher deve cooperar com o homem, e essa cooperação não pode ser uma carga, né? Isso é o dever dela como mulher. Então, sem dúvidas, irmãos, observar e aplicar o que diz as Escrituras acerca do direito do outro na relação conjugal. Eu quero desafiar você a pensar assim. Não pense sobre o que é o seu direito,
Mas pense o que é o direito do outro, né? Se houver uma cobrança, deve ser uma cobrança de você mesmo com relação a como você tem honrado esse compromisso de dar à sua esposa ou ao seu esposo o que lhe é direito. Ao invés de pensar, meu esposo não está fazendo isso, como a Mariana disse, você deve pensar, eu tenho cumprido efetivamente, né, o meu papel enquanto esposo ou enquanto esposa, eu acho que é muito melhor nós pensarmos nesses sentidos. Se houver alguma cobrança, que a cobrança recaia sobre mim mesmo com relação àquilo que eu tenho feito, que eu tenho investido na minha relação com a Adriana. É isso que a Escritura diz, né? Não falar do que é o meu direito, não é cobrar, né, do meu cônjuge o que ele deve fazer a mim, mas é refletir sobre o que eu devo fazer a ele. Então, aos homens, receba a sua mulher com alegria, acolha ela, né? Isso é eterno. Romantismo é coisa de homem, irmãos. Romantismo é coisa de homem, amém, irmãos? Amém, irmãos? Romantismo é coisa de homem. Quando você conquistou ela, você deu uma de galã, querido. Você deu uma de galã, você investiu, né? Você mandou cartinha, né? Carro de som, florzinha no trabalho dela. Fala sério, cara, você fez isso, né? Então isso faz parte de você. Você precisa resgatar isso, entendeu? Esse cara está vivo aí. Eu sei que esse cara está aí, né? Ele está aí, irmãos. E o efeito continua sendo o mesmo, né? Então, o homem precisa amar. A ternura é uma coisa que não pode acabar na relação conjugal. E, queridos, isso é coisa do homem, né? E a mulher reage muito bem a isso. E a mulher coopere, a atitude, né, de ceder voluntariamente é um grande investimento conjugal. Então está aí o verso 3, que o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. Então, ser recíproco no cumprimento desses deveres, né? Atente a esses desafios dessa via de mão dupla e a viagem será muito tranquila. Esses ambientes é bom para a gente repensar sobre isso mesmo. Tem coisa que a gente parou de fazer, acha que não tem mais nada a ver, que tem filho, que não sei o quê. Não, a gente tem que manter a brasa viva no altar, né? Ela não pode apagar. Já disse para vocês, de uma pesquisa americana, que disse que os casais de 40 anos para frente têm uma tendência muito grande ao divórcio, porque os filhos chegam à idade de 18 anos e depois que eles tiveram filhos, eles investiram ternura, afeto, a vida toda nos filhos. Aí, 18 anos, os filhos vão para a faculdade, vão para outros lugares, daqui a pouco casa e não volta nunca mais, e aí fica dois estranhos dentro de casa, porque ninguém conhece mais ninguém, né? Porque ambos investiram afeto no ser ali, que quando chegar a idade vai esquecer de você, né? Não é experiência de todo mundo, mas tem muitos pais que ficam decepcionados porque os filhos vão embora, vão para outro lugar, não liga, não manda recado, não fala nada, né? E aí você está lá com sua velhinha, com seu velhinho, né? A vida toda, né? Até que a morte os separe. Então, para que quando o seu filho sair de casa, porque isso é uma realidade, né? Eu oro para chegar esse dia, é claro, com muita organização. Né? Não vai ser antes do tempo, né? Mas eu oro para chegar esse dia e continuar enamorado pela irmã Adriana. Amém? Então, que nós possamos atentar para isso. E aí, nessa via, né, da reciprocidade, eu encerro ainda pensando sobre a reciprocidade no que diz respeito à vida sexual. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando de sexo aqui, né, explícito, essas coisas não, né, não consigo fazer isso. Mas nós precisamos repensar, né, não repensar, mas pensar mais sobre isso, porque isso é um assunto extremamente bíblico, né?
o ser, ele tem essa necessidade. Por isso que Paulo fala, casem, para vocês não viverem na ser vergonhice, né? Na imoralidade sexual. Então tenha o esposo e tenha a esposa nesse sentido para você suprir especificamente essa necessidade, né? Então, da mesma coisa do romantismo, né, e tal, que você fazia, a gente tem que continuar, irmãos, né? É igual o pastor Ivaildo falando, o sexo no casamento é uma bênção, né? É um louvor a Deus. Fora é complicado, né? Isso desagrada ao Senhor, mas no casamento, irmãos, é um louvor a Deus, é uma bênção. Então, olha o que o texto diz, né? Não se privem um ao outro. Dá uma olhadinha aí para o seu cônjuge. Corre de mim não, hein, irmão? Tomar uma água aqui, né? Ô, glória! Então, irmãos, aí, ó. Não se privem um ao outro. Se acontecer alguma coisa nesse meio aqui, retomem a vida conjugal, certo? Brincadeiras à parte, é uma orientação do apóstolo Paulo para mim e para você, para nós que somos casados, certo? A orientação, você vai ver no texto, no versículo 5, está para ambos, né? Vou ler para você o versículo 5 aqui. Versículo 4 diz que a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Se fosse só por isso, né, irmãos? Já estava... vou orar esses dias aí, então, né? Não, né? Mas depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio, ok? Mais do que prazer carnal, irmãos, o sexo é uma necessidade biológica, né? Talvez a Mariana poderia falar mais do que eu sobre isso. Inclusive, a necessidade emocional, né? Questão de saúde. E aí, na Organização Mundial de Saúde, tem uma definição, né, de saúde sexual que eu achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Então, que saúde sexual é um estado físico e emocional, mental e social de bem-estar. Quem tem uma vida sexual regular, né, é uma pessoa extremamente de bem com a vida. Consegue lidar bem, né, com a existência, né? É uma pessoa que consegue estar bem em muitos aspectos. Olha o que a definição da Organização Mundial de Saúde diz, né? Saúde sexual é um estado físico, emocional, mental e social de bem-estar, né? Tem um texto, né, de uma terapeuta e sexóloga, o nome dela é Thelma Lobato, e fazendo essas abordagens, ela diz que quem não tem esse prazer corporal, né, que o sexo proporciona, se torna, além dos problemas biológicos, né, no corpo, né, talvez os problemas no corpo são somatizações, né? Então, quem não tem esse prazer se torna chato, frustrado,
rancoroso, odioso e depressivo, né? Perde o poder criativo e essa perda acaba se tornando autodestrutiva. Então, é uma observação que me chamou bastante atenção. Eu lembro quando eu trabalhava de motorista de caminhão e quando uma pessoa não estava muito bem logo de manhã, e aí aquelas piadinhas que vocês já conhecem, né? Ou a mulher dormiu de calça, né? Ou essa pessoa é mal amada. Quando a gente diz estas coisas de alguém, né? Quando ela personifica essa pessoa apresentada pela Thelma Lobato aqui, né? Chata, frustrada, rancorosa, odiosa, depressiva, enfim, um monte de situação. Eu estou falando essas coisas para nós vermos que essa questão da relação sexual, especialmente na vida conjugal, ela é importante. Ela é importante tanto para o homem quanto para a mulher. Então, considerando os aspectos biológicos do sexo, percebe-se que é uma questão, né, de saúde, sim, física, emocional. E olhando o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que é uma questão de saúde espiritual também, né? E a gente vê a recíproca novamente, né? O texto diz que nós não devemos privar um ao outro disto, e o final do texto diz que para não sermos tentados pelo diabo, né? E aí eu penso sobre essa perspectiva espiritual, dessa necessidade de nós estarmos muito bem do ponto de vista sexual, né? Nós precisamos, né, enquanto ser, desfrutar dessa grande bênção do Senhor. E falar sobre isso talvez seja um pouco desconfortante, mas necessário, né? Porque isso, você sabe muito bem que tem a ver com compartilhar afetos. Não tem a ver apenas com penetração, né? Tem a ver com carinho, com beijo, com ouvir, com conversar. Tem livros, né, que dizem que sexo começa na cozinha, né? O pastor Cláudio fala muito que você tem que jogar lenha de manhã para você poder usufruir lá, né, do fogo à noite, enfim. E pensar na dinâmica sexual nesse sentido é importante mesmo, né? Então, nós temos que pensar nesse sentido. Então, a esposa, diz o versículo 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E o Paulo está falando disso, irmãos. Paulo não está falando de outra coisa, tá? Paulo está falando que quem tem poder sobre o corpo da esposa é o... Quem? Diga, quem tem poder sobre o corpo da esposa? Amém? E também de igual modo, tá aí no mesmo versículo 4, quem tem poder sobre o corpo do marido é a esposa. E também de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Então, é interessante, eu fiquei pensando a tarde toda nessa situação. O texto é muito claro, Paulo está falando de sexualidade, né? E ainda mais, ele está falando de uma sexualidade onde há reciprocidade, né, nessa dinâmica da vida sexual. Nós sabemos que, por pensar muito em sexo, o apetite do homem se torna mais intenso do que o das mulheres. Lendo uma pesquisa sobre isso, os homens pensam demais sobre isso. O crente tem que ficar repreendendo o tempo todo, né? O tempo todo ele fica pensando umas coisas, né? E tem que repreender mesmo aí, no nome de Jesus. Então, o homem acaba por ficar pensando muito nisso. Parece que o desejo é maior, a vontade é maior. Então, isso não quer dizer, né, que por causa dessa situação
a gente tem que chegar em casa, né? E o corpo da mulher é o meu, está sob o meu comando. A mulher não tem poder sobre o corpo dela. Está escrito, né, Adriana? Que você não tem poder sobre o seu corpo, mas o marido, né? Mas isso não quer dizer que então a gente vai ter que mandar ver o tempo todo, né? E falar assim, ó, tá aqui, né? Um dia o irmão falou que estava discutindo com a mulher em casa, Everaldo, e falou, aqui, ó, a Bíblia diz, está aqui, pode ler aqui, né? Mas, rapaz, é um problema com você e com Deus, né? Se o negócio da Bíblia diz assim, tem que ir conversando para chegar a um denominador comum. Não, mas isso não tem, não é porque eu sou homem, né? E a ciência já provou, né? Que eu preciso, que é uma necessidade minha, e eu casei, e você não tem domínio sobre o seu corpo, né? Não. Isso não tem a ver com quem tem que mandar ver o tempo todo. As dificuldades da vida, do dia a dia, a lida, né? Ela mexe com o emocional da mulher. E aí a gente vai, e ela está tensa, está estressada, não tem jeito. Se o homem quiser amar a sua esposa à força, insistindo, ele pode até fazer isso, não é aconselhável, mas às vezes a mulher para falar assim, tá bom, cara, assim, vai, mas, irmão, se o homem quiser amar a sua esposa, né, ele vai precisar ajudar ela a lidar com as lidas da vida dela, né? Ele pode até conseguir alguma coisa assim meio que na marra, mas isso não se compara, isso não gera tanto prazer quando o negócio é recíproco, né? Amém. Amém. Eita, Adriana. A espada corta para os dois lados. É isso aí. Amém. Deus vai falando, hein? Vai chegar essa vez. Espera aí. Mas então, irmãos, entende? Então a gente tem essa necessidade, a gente sabe, é negócio de testosterona. É isso mesmo? Testosterona. Né? Então, você tem que saber, manda até mensagenzinha com texto para a mulher ler lá, ó. Irmãos, quando o negócio é uma via de mão dupla, é de fato uma bênção, né? Então, se você quiser realmente mandar ver com qualidade nessa dinâmica da via de mão dupla, e você também sabe as demandas da sua esposa e o que deixa ela desconfortável para a relação sexual, você precisa ajudar ela a lidar com as demandas, né? Eu sei que foi falado de louça, de alguma coisa aqui, mas você pode ouvir ela também, amém? Amém? Pode lavar a louça, limpar o quintal, mas se você não tem vocação para isso, né, que eu nem vou entrar no mérito, você pode ouvir ela, né? Ou então você pode se mover nesse sentido, né, para suprir realmente uma necessidade estrutural. Hoje em dia é muito comum, os homens estão muito avançados hoje, graças a Deus, né, irmãos? Antigamente, lá na minha casa, na casa dos meus pais, Neide, minha mãe levava o prato na mesa do pai e dos filhos, homem tudo, né? E os caras, a gente aprendeu com a geração antiga, esse negócio de ficar sentado no sofá e olhando lá e tal, né? Então hoje está meio diferente, as coisas estão mais mudadas, os homens estão trabalhando muito, estão cozinhando, lavando louça, limpando casa, aleluia! Recebe, né? Pelo menos com profecia isso aí, né? A sua vida. Mas, enfim, né? Então, isso tem gerado um quantitativo de filhos maiores ainda, né? Antigamente tinha mais filhos, né? Mas, assim, irmãos, brincadeiras à parte, isso acaba gerando uma saúde sexual muito mais tranquila na relação conjugal, né? Assim, eu já percebi, né, que quando a Adriana chega em casa e a casa está cheirosinha, a louça lavada, né, o pano passado, tudinho, né?
Aí ela fica uma benção, irmão. É uma benção, né? Mas o contrário também, às vezes não dá tempo, aí eu acho que ela já vem na expectativa de ver o negócio organizado, e quando não vê, meu irmão, aí, né, cara, o nunca entra na história, né? Nunca, você nunca, né? Mas amém. Então que nós, homens, possamos cooperar nesse sentido, se nós quisermos realmente ter uma noite maravilhosa. Sem isso, eu repito, talvez ela até ceda à pressão, mas não vai ser legal, não. E eu estou encerrando, né? Pensando ainda nessa dinâmica sexual agora com as nossas irmãs, as mulheres, porque o texto, né, fala também para as mulheres. Então, isso, né, não quer dizer, toda essa fala, que vocês só irão, né, para o ato sexual com seu esposo quando todas as suas demandas estiverem resolvidas. O pastor está falando isso, então segura, varão, porque é lá em casa só quando você entrar na linha, né? Não, eu não estou dizendo isso, irmãos, né? Vamos devagar, tá bom? Né? Vamos devagar, a gente está no negócio recíproco. O homem renunciou um pouquinho, freou, está tentando investir para melhorar o negócio, né? Porque a demanda, você tem uma demanda, e o homem está percebendo isso. Pelo menos os irmãos aqui vão passar a dar uma atenção melhor nesse sentido. Mas entender que o seu esposo, enquanto homem, realmente tem uma necessidade, e que isso, muitas vezes, isso que eu digo assim, o próprio ato sexual é uma forma dele aliviar as tensões. Eu vou falar isso com muito cuidado, né? Isso acaba levando a esposa, em alguns momentos, a ceder voluntariamente, como diz o texto, apesar do seu momento. De tentar aqui colocar isso de uma forma melhor. Tem dias que a mulher não quer de jeito nenhum, mas se for pôr na balança, né, ceder vai ser mais interessante, né? Ceder vai ser importante, até mesmo para a harmonia conjugal. Eu posso falar tranquilamente, né? Não estou expondo minha relação, mas eu sou casado há 12 anos, né? E nós conversamos abertamente sobre que isso é muito bom também. Você pode, dentro da sua casa, lá no seu quarto, conversar com a sua esposa, com o seu esposo, sobre a relação sexual de vocês. Tem dia que a Adriana fala: estou muito cansada, Marcelo. E eu falo: Adriana, minha cabeça está doendo, eu estou morrendo. Eu estou morrendo hoje, eu estou morrendo. Aí ela: tá bom, né? Não é o dia bom para ela, não é o dia dos sonhos dela, né? E a gente tem essa conversa, né? Porque eu não chego lá, não. Eu falo, tem dia que eu estou bem tranquilo, né? Eu vou procurar ela, e ela fala: nossa, estou cansado, estou maior estresse na escola e tal, não sei o quê. Aí eu vou e respeito, tranquilo, né? Mas tem dia que ela está cansada, foi maior estresse na escola, mas realmente eu preciso daquilo, né? Eu falo: vida, hoje não tem jeito, né? Então, é nesse sentido, entende, irmãos, que eu estou querendo colocar? Não é todo dia. Varões de Deus, fala sério aqui comigo. Se fosse só no dia que elas querem, como ia ser? Ia ser terrível, cara, né? Ia ser muito, nossa, vida conjugal, né? Entende? Então, é nesse sentido. Percebe que a mulher, o homem, precisa identificar algumas coisas, né, para melhorar o negócio, mas a irmã, a esposa também precisa identificar alguma coisa. Por quê? Porque o meu corpo é dela, né? E o corpo dela é meu, né?
Então, é importante nós pensarmos nesse sentido. Por quê, queridos? Né? Se a gente ficar muito nesse negócio do se privar, irmãos, aí o diabo se levanta de saia, de batom, de perfume cheirosinho, né? Ou de calça, de barbinha, de cavanhaque feitinho também. Dos dois lados, né? Ele se levanta. Por isso que a gente tem que atentar para isso. Conversar sobre isso com todo respeito é importante, né? Então, isso tem a ver com essa via de mão dupla, né? Opa, estou indo aqui, deixa eu ver se eu acho. Estou indo aqui, né? Beleza. A Adriana está vindo, eu estou indo de boa, né? Certo? Então, se eu estou percebendo alguma coisa aqui que pode gerar um acidente, eu vou buzinar, piscar o farol, chamar a atenção, né? E ela vice-versa, certo? E nós vamos, na medida do possível, andar, né? Cada um cumprindo o seu papel direitinho. Então, a reciprocidade na relação conjugal tem a ver com isso, tá bom? E eu vou encerrar aqui, senão a gente não janta, a gente toma café da manhã, né? Só com algumas observações, tá bom? A vida 2 deve ser vivida com base no princípio da reciprocidade, certo? Deve haver investimento dos dois lados, não cobrança, mas investimento, tá bom? Marido, encarne esta responsabilidade de amar e respeite a sua mulher quando você perceber que há uma demanda e essa demanda está atrapalhando, né, a vida sexual de vocês. Esposas, né, reconheçam, encarnem que Deus colocou você na vida desse varão para você ajudar ele, para você orientar ele. Mesmo que pareça que ele não está te ouvindo, que ele ignore, não tem jeito, irmãos. O tempo passou. Eu tenho 12 anos, hoje eu posso falar sobre isso. Teve coisas que a Adriana falou e eu falo, domínio para o que você está falando. E saía dali e fala, cara, essa mulher está certa, mas não posso dar o braço a torcer, né? Então, assim, fale, continue falando, né? Uma hora a gente vai cair em si e isso vai acabar gerando alguma mudança na nossa vida, tá bom? E a esposa, do mesmo modo, né? Companheira, né? Você tem o direito, né, de ter os seus momentos, mas isso não pode durar muito tempo. E se você perceber que aquele dia é o dia dele, né, vai, né, ser feliz, vai ser uma bênção, né? E invista, né? Não só fala assim, tá bom, vai, não, assim, tá bom, hoje é o dia do meu cônjuge, então eu vou entrar, vou fazer um esforço para entrar em harmonia, né? Para me participar desse negócio também, né? E converse sobre isso e a vida de vocês vai ser efetivamente uma bênção. Atente às necessidades de prever o comportamento do outro para evitar esse acidente. E não cabe a postura de eu estou na minha mão, né? Estou na minha razão. O papel do bom condutor é evitar os acidentes, chegar bem ao destino. Direção defensiva. Tá bom? Não acuse, né? Tem hora que você vai e fala assim, tá bom, e evite um mal maior. Deus abençoe, vamos orar e vamos comer. Desculpe, né, se eu me excedi, né, em alguma coisa, mas é importante a gente pensar sobre isso, irmãos, porque o diabo está aí, cirandando, né? E não está escolhendo se é pastor, se é um irmão, um diácono, se é um membro, não está escolhendo se é homem, se é mulher, né? Inclusive não está escolhendo literalmente, porque antigamente as nossas esposas e nossos esposos recebiam cantada dos héteros, né? O homem era cantado pela mulher e a mulher pelo homem. Hoje em dia as cantadas estão vindo de todos os lados. E nós recebemos notícias que nós não acreditamos, né? Como pode isso? Então, vamos repreender esse demônio. E esse demônio não sai com oração. Sai com uma vida sexual bem vivida, saudável, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado pela palavra que a irmã Mariana compartilhou, pelo testemunho do pastor Reginaldo e da pastora Marcilene. E obrigado pela vida de Paulo e pela orientação que ele nos trouxe hoje, Pai. Não são palavras do pastor Marcelo, apesar de ilustrarmos algumas coisas, isso está totalmente vinculado com uma verdade do Senhor para o nosso coração e para a nossa vida, Pai. Eu oro para que o Senhor aplique melhor essa palavra, Deus, nos nossos corações, nos corações dos casais, Pai, e que isso possa nos fazer melhores para a glória do Senhor. Nós aproveitamos e oramos já pelo alimento que está sendo servido, que será servido. Obrigado pela vida da irmã Floricena, que fez, que o Senhor possa continuar suprindo sempre as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém?